Abre aspas. A inteligência artificial deve ser em benefício da sociedade. Não deve criar nem reforçar vieses. Deve ser construída e testada para a segurança. Deve ser responsável para com as pessoas. Deve incorporar princípios de design e de privacidade. Deve atender a altos critérios de excelência científica e deve estar disponível para usos que atendam esses princípios. Fecha aspas. Essas são as 3 leis da robótica. Não, peraí, isso é outra coisa. Esses são os princípios da inteligência artificial que aparecem na página da Google voltada para pesquisa em IA. E é com esses objetivos em mente que a Google possui um departamento de ética na IA. Se preocupar com ética no contexto da Google é de extrema importância, porque a inteligência artificial pode ser usada como uma arma poderosa nas mãos de pessoas erradas. E a gente já está sofrendo os impactos desse potencial, como, por exemplo, a perda gradativa de privacidade em um mundo onde dados valem mais do que petróleo e a gente ainda não tem uma boa legislação para controlar o uso desses dados. A gente sofre também com uma série de vieses e preconceitos incorporados em modelos de aprendizado de máquina. E a gente pode falar também das próprias redes sociais, que além de ter impactos na saúde mental e emocional das pessoas, também tem impactado a tomada de decisão individual da gente. Por exemplo, você só clicou nesse vídeo porque algum algoritmo decidiu que ele era relevante para você. E esses mesmos algoritmos estão sendo responsabilizados pela polarização e intensificação do extremismo de opiniões em diversas sociedades do mundo. É a preocupação com ética que faz com que empresas como a IBM interrompam a sua pesquisa com reconhecimento de faces até que o diálogo sobre isso amadureça ao ponto que a gente não precise se preocupar com essa tecnologia sendo usada pela força policial para oprimir minorias, como estava acontecendo durante o movimento do Black Lives Matter. No caso da Google, o seu departamento de ética, até pouco tempo atrás, era muito bem liderado por 2 mulheres incríveis. A Timnit Gebru, que é uma pesquisadora ativa na área de ética em IA e já propôs uma série de práticas para favorecer o uso e o desenvolvimento responsável de inteligência artificial. Um exemplo muito interessante que a gente já trouxe aqui no canal são os Model Cards, cartões que devem acompanhar modelos pré-treinados, descrevendo as principais características daquele modelo, suas intenções de uso e principalmente fazendo considerações éticas e limitações daquele modelo. Foi uma prática adotada pelos autores daquele trabalho que a gente trouxe aqui de super resolução de imagens, que foi o trabalho que explodiu com a polêmica de embranquecer o Obama. Depois dessa polêmica, os autores liberaram um Model Card, trazendo justamente as potenciais razões para que esse modelo enviesasse ao embranquecimento de pessoas. Então, é uma prática de padronização que ajuda pesquisadores no mundo inteiro a conseguir lidar com esse tipo de situação. E junto da Timnit tinha outro nome incrível que é a Margaret Mitchell, também uma pesquisadora na área de fairness, de ética em IA, que inclusive tem vários papers compartilhados com a Timnit Gebru, e eu conheci ela através das suas aulas e apresentações sobre vieses de modelos em inteligência artificial. Inclusive, ela já foi convidada para uma aula na Universidade de Stanford para falar um pouco sobre como lidar com esses vieses usando estratégias computacionais. Essas 2 mulheres fantásticas foram colocadas na liderança do departamento de ética da Google justamente pela sua excelência acadêmica na área e o seu potencial de trazer mudanças reais nesse sentido. Só que no intervalo de menos de 3 meses, elas 2 foram demitidas da Google. Timnit foi a primeira. Em dezembro do ano passado, ela tweetou sobre a sua demissão e logo foram surgindo mais detalhes, sobre o que levou a essa demissão. E só para a gente colocar nome nesses bois, ela foi demitida pelo Jeff Dean, que atualmente lidera o departamento de inteligência artificial e supostamente demitiu ela por conta desse paper aqui. Inofensivo, tem até um emoji no título,
que é os perigos de papagaios estocásticos. Modelos de linguagem podem ser grandes demais? É uma crítica direta a modelos recentes como a GPT-3, que a gente já trouxe aqui no canal, falando o quão incrível ele é em compreender o discurso e conseguir responder à altura. E tem também uma versão da Google, que é o BERT e as variações do BERT, que tem sido uma peça-chave na própria engine, na própria máquina de pesquisa da Google. Então, a partir de hoje, quando você digitar alguma coisa na caixinha de pesquisa do Google e achar que ninguém tá vendo, uma IA tá vendo e ela consegue te entender cada dia melhor. A pesquisa aponta uma série de problemas com esse tipo de modelos, começando pelo impacto ambiental de treinar modelos tão gigantes e colossais que só empresas do tamanho da Google ou da OpenAI são capazes de treinar. O gasto energético disso, acredite ou não, é 5 vezes mais impactante no meio ambiente do que toda a vida útil de um carro. O paper também tem críticas fortes ao conjunto de dados usado no treinamento desses modelos, desde a forma como eles foram coletados, de onde eles foram coletados, até o conteúdo em si que foi usado para produzir modelos tão poderosos. É uma quantidade tão absurda de dados que é impossível você auditar e conferir se aqueles dados incorporam algum viés nocivo da sociedade. E os poucos indícios que a gente consegue ter sobre o que tem naqueles dados também não são muito animadores. A gente sabe, por exemplo, que na tentativa de filtrar o conteúdo, eles usaram uma lista que seria cômica, se não fosse trágica, de palavras obscenas e, em geral, ruins. Como se palavras fossem inerentemente ruins, né? Mas, enfim. Olhando brevemente a lista, você consegue perceber claramente que o objetivo é impedir que conteúdo explicitamente pornográfico entre no conjunto de dados. A maioria esmagadora das palavras parecem pesquisas e tags de sites pornô. E também evitar que conteúdo explicitamente racista seja coletado, evitando palavras como suástica ou beaner, né, que é uma forma ofensiva de se referir a mexicanos. Mas, ao mesmo tempo, ele proíbe palavras como sexo e pênis, e vale ressaltar que o objetivo dessa lista é que se qualquer uma dessas palavras existe no texto que foi coletado, o texto é jogado fora. Então, se você está ignorando palavras como sexo, você está jogando fora também conteúdo saudável com discussões sobre sexualidade ou até discussões sobre gêneros. A palavra sexo não é inerentemente ruim. E a gente consegue ver o impacto disso claramente aqui no YouTube, onde qualquer conteúdo de teor LGBT é comumente desmonetizado na plataforma, por causa de um viés que tem sido cada vez mais confirmado na literatura por pesquisadores do mundo inteiro, de que conteúdo de teor sexual é inerentemente negativo ou tóxico, o que é um grande absurdo. E esse é só um dos muitos problemas, é só uma das muitas citações que esse paper traz. Vale dar uma olhada. Tem preconceito contra pessoas com deficiência, tem reprodução de frases misóginas e abuso contra mulheres, tem todo tipo de preconceito que a sociedade tem para oferecer. E não, eles não foram banidas pelas tais palavras inerentemente ruins que eles consideraram. O trabalho foi considerado de baixa qualidade pelo senhor Jeff Dean, líder do DA da Google. Mas, curiosamente, ele foi aceito por uma das principais conferências em ética na IA. Então, quem é que vai dizer o que é um trabalho de qualidade, não é mesmo, senhor Jeff Dean? E o que aconteceu? Ele pediu para que a Tigniti removesse o nome dela e, consequentemente, o nome da Google também, do trabalho, e ela se recusou. E ela falou o seguinte, olha, eu gostaria de ter liberdade, né, de publicar trabalhos dessa maneira, eu tenho tais e tais requisitos, eu quero pelo menos saber por que vocês estão recusando o meu trabalho, senão eu acho que a gente pode começar a conversar sobre a minha saída da empresa. Tipo assim, gente, pra eu trabalhar de forma saudável, eu preciso ter liberdade pra fazer esse tipo de pesquisa, que aliás foi o que vocês me contrataram pra fazer aqui. E aí eles responderam dizendo que aceitavam o pedido de demissão dela, que nunca existiu,
existiu e automaticamente bloqueando ela da conta institucional da Google. O mais curioso é que o paper também traz como autora uma pessoa que eu não sei se vocês vão reconhecer o nome, chamada Margaret Schmitchell, que se você digitar no Google, até a própria plataforma deles sabem de quem que a gente está falando. Então é possível, apesar disso não ter sido confirmado em nenhum lugar, que a Margaret também foi solicitada de retratar o nome dela e aceitou. Por isso, ela não foi demitida logo de cara junto da Timnit. Ela retratou o nome e usou um pseudônimo ali no trabalho. Ainda há suspeitas de que a demissão da Timnit, na verdade, é um buraco muito mais embaixo. Ela suspeita que a qualidade do paper, ou a falta de qualidade do paper, foi só um pretexto, o que faz todo sentido, porque um paper de baixa qualidade não é motivo para você demitir alguém, é motivo para você conversar de como melhorar aquilo, né? Mas ela acredita que o motivo real da demissão é porque ela critica firmemente práticas da Google que ainda favorecem o status de pessoas como Jeff Dean, o homem branco, cis, hétero, padrão da sociedade, né? Classe alta e tal. Mas a gente não faz ideia se foi pretexto, se não foi pretexto, mas que tem cara de pretexto, tem. O que a gente sabe é que 11 semanas depois, a Margaret também foi demitida. A justificativa nesse caso é que ela pegou documentos confidenciais da Google e liberou para fontes externas, que falando num bom português, o que ela estava fazendo era coletando e-mails para ajudar a Timnit a se defender legalmente, já que a Timnit foi automaticamente bloqueada da sua conta institucional, então ela não tinha acesso aos próprios e-mails que ela recebeu dentro da empresa. Isso tem muito mais cara de retaliação, assim como a demissão da Timnit, do que quebra de contrato da Margaret com a Google, né? Mas aí fica para suposição. Foi a justificativa que eles usaram para demitir ela. É tudo muito recente, a própria demissão da Margaret não tem nem um mês ainda que aconteceu, mas a Google já superou, a fila já andou, ela já está seguindo em frente, já está anunciando novas medidas para dizer que se importa com ética e diversidade, mesmo tendo demitido as profissionais de maior renome na área que eles tinham na sua folha de pagamento. E apesar disso ter um gostinho de impunidade, já tem muito pesquisador por aí, inclusive profissionais da própria Google, que se posicionaram contra as atitudes da empresa, dizendo que de forma geral perderam a confiança no compromisso da empresa com os princípios que ela diz defender, ou até com a qualidade do conhecimento que produz. Porque uma coisa que eu sempre digo e sempre vou repetir é que negligenciar vieses e limitações do seu trabalho, isso sim é que é trabalho de baixa qualidade. E não é necessariamente por causa do teor social do viés. É porque é nosso trabalho se preocupar com essas coisas. Um trabalho que tem limitações deve ser explicitado ali na descrição dele. Mas se o Jeff Dean e a própria Google escolheram abrir mão dos princípios que eles dizem defender, supostamente por conta de um lucro a curto prazo que esse tipo de modelo pode trazer para a empresa, então que eles sejam tratados como tal e principalmente legislados como tal. Isso já está acontecendo na área da pesquisa com a perda da confiança, né, dos pesquisadores e das instituições. Isso pode acontecer também com a Google como empresa. Afinal, a gente está num movimento de legislar a favor da proteção da privacidade, da proteção dos dados, dos consumidores, da gente. Então, se a empresa mostra que ela vai contra tudo isso, beleza, então você é uma empresa que não pode estar atuando livremente, não. E se você quiser ouvir mais sobre o impacto social dos algoritmos e principalmente da inteligência artificial, eu recomendo esse vídeo aqui, que a gente gravou com a Nina e com a Clara do Mimi Mídias, a Nina da Hora, que se vocês não conhecem, deviam conhecer, falando sobre um algoritmo específico que teve um comportamento racista e a posição de diversos pesquisadores por aí quando isso aconteceu. Então, clica aqui, vamos continuar conversando.